Fala aí, galera! Boa tarde, tudo bem? Professor Martins Caraguá, com mais um vídeo da parte específica de pedagogia da Portaria 331, de 26 de maio de 2025, que trata das matrizes, né, de específico aí, para as 50 questões que vai fazer a prova pedagogia. Então, estamos estudando aí para essa parte, estou no tópico 8 já, né? 8 de 20. Um resumo aí com o que pode cair, com dicas que você pode ter para te ajudar na prova aí. Gente, logo logo eu estarei fazendo um vídeo, hoje ainda, se eu não estiver tão cansado, de como você fazer sua redação nota 10, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo. Vou mostrar para vocês aqui a portaria, né? O que estamos aqui, ó, tópico 8, né? Criança e infância, conceitos e características. Vai até a 20, né? Muitos temas aqui são parecidos com os temas da parte geral, que eu fiz a playlist com 28 vídeos lá, da matriz geral. Tá vendo? A portaria 331, de 26 de maio de 2025, dispõe sobre a matriz de referência do componente específico de licenciatura em pedagogia das provas do ENAD e PND a partir de 2025. Então, é isso que você vai ver nesse vídeo, né? Um resumo desse tema aqui, o que você pode estudar, o que pode cair. Fica comigo até o final do vídeo, tá bom, gente? Se gostar, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o like, né? Me ajuda a atingir 100 likes aí para poder alavancar o canal aí, tá bom? Sempre lembrando que eu fiz um simulado com 30 questões por R$10. Se puder comprar, me ajudar, tá bom? São comentários, são questões comentários, né? Comentadas. Também estou com uma parceria com a professora Janaína, do estúdio com a Jana, que tem uns cursos maravilhosos aí para PND, onde ela corrige 3 redações por um valor e ela não corrige redação por um valor. Também tem um cronograma de aulas, dos dias que ela vai dar aula, o que ela vai falar, tá bom? E também tem aí um conteúdo específico para quem vai fazer prova de artes, né? Se você quiser adquirir, tem um monte de bônus lá que você vai adquirir ao comprar o curso de artes. Tudo na descrição do vídeo, tá bom, gente? Então vamos lá para o nosso vídeo, tópico 8, né? Da parte específica de pedagogia aí. Criança e infância. Vamos lá. O tema criança e infância é um dos mais importantes do ENAD, porque serve como base para a compreensão de todas as práticas pedagógicas na educação infantil, nos anos iniciais. Não se trata de um tópico isolado, mas de uma concepção que permeia o currículo, a legislação e a atuação do professor. O que é uma criança e infância na perspectiva pedagógica, gente? O conceito de criança e infância passou por uma grande transformação ao longo da história. Na perspectiva pedagógica atual, que é cobrada no ENAD, a infância não é vista como uma etapa de vir a ser adulto, né? Criança como um ser passivo, ou um adulto em miniatura, como se pensava na Idade Média, né? É desprovido de conhecimento. A concepção contemporânea, apoiada pelo ECA e pelas DCNs da educação infantil, entende, gente, que a criança é um sujeito social, histórico e de direitos. Na concepção, ela participa ativamente do seu processo de desenvolvimento, ela é produtor de cultura e de conhecimento, ela tem voz e deve ser ouvida, suas experiências e interações são os principais motores de sua aprendizagem. Então, gente, é isso aí. É um resuminho básico para você aí. E o exame não costuma cobrar apenas a memorização, mas sim a capacidade de relacionar a teoria pedagógica com situações práticas do cotidiano escolar e não escolar. Gente, fiz um simulado de uma questão do ENAD de 2021, porque eu não achei a prova de 2024. A prova, gente, tem uma folha inteira. Uma questão, uma folha inteira. Logicamente que eram 35 questões e 3 redações, né? Não era 80, agora vai ser a PND. Mas quem fez Enem sabe o que eu tô falando. São questões bem cansativas, bem longas, né? São 80 questões, mais a redação, mais o gabarito. Então vou estar fazendo um vídeo aí para ajudar na redação, dar uma dica de qual caneta boa aí para poder fazer a redação para te ajudar, tá bom? Vamos lá, gente, ó, tópico 8 então, mais um pouquinho falando sobre isso, né? Esse é o tema do vídeo. A prova de análise explora a concepção contemporânea de criança, vista como sujeito de direitos ativo e produtor de cultura. Como o ENAD costuma cobrar, gente, criança como sujeito, infância como construção social e o protagonismo infantil. Copie essas 3 palavras em negrito, porque é importante para sua prova, tá? Aí são dicas que pode cair na sua prova aí, tá bom?
repetindo, a criança como direitos, onde as questões apresentam o professor que ouve as crianças, leva em conta os saberes prévios e incentiva a sua autonomia. E a questão pede para identificar qual concepção da criança está sendo aplicada. Infância como construção social, né? O exame pode trazer textos que discutem como o conceito de infância mudou ao longo da história, mostrando que ele não é um dado biológico, mas uma construção social e cultural. E o protagonismo infantil, onde as questões valorizam práticas que colocam a criança como protagonista de seu próprio processo de aprendizagem e desenvolvimento. Então, e o que mais cai, gente? Vamos lá. As questões sobre esse tema costumam ser apresentadas em forma de cenários práticos, pedindo para que o candidato identifique a concepção de criança que está por trás de uma determinada prática pedagógica. Os principais pontos cobrados são o ECA, né? Onde a criança como sujeito de direitos. As provas frequentemente testam a aplicação dos princípios do ECA. Questões podem descrever a situação onde a criança é ouvida em uma decisão da escola ou tem a sua opinião respeitada, pedindo para você identificar qual direito fundamental está sendo garantido. Alternativas que apresentam a criança como responsável ou como direitos limitados são tipicamente incorretas, tá, gente? Boa dica essa, hein? Protagonismo infantil. Esse é um conceito-chave, né, onde as questões valorizam práticas onde a criança é o protagonista de sua própria aprendizagem. Por exemplo, um professor que organiza um projeto a partir de uma curiosidade genuína dos alunos, ou que cria um ambiente que incentiva a autonomia e a exploração, mostra que entende ele entende, né? Que a criança como ser ativo e capaz, e infância como construção histórica e social. O ENAD pode apresentar textos que contam a história da infância de diferentes épocas, como na Idade Média, para que o candidato demonstre a compreensão de que a infância é um conceito que muda com o tempo, a cultura e a sociedade. A prova pode contrastar essa visão com a ideia da infância como um ato biológico e universal, gente. E o papel do professor mediador, não podemos esquecer disso, né, gente? A concepção da criança como sujeito de direitos e protagonista exige uma nova postura do professor. O ENAD, estou falando ENAD, mas é que a PND vai se basear na prova do ENAD, tá? O ENAD cobra a atuação do professor como mediador, gente, sempre, tá? Estou falando isso direto aqui com vocês nos vídeos aí. Que não apenas transmite conteúdo, mas cria as condições para que as crianças interajam, explorem e construam seu próprio conhecimento. Em resumo, para se preparar para o ENAD, você precisa entender que a prova busca profissionais que enxergam a criança de forma integral e complexa, com potencialidades e direitos, e que são capazes de planejar uma prática pedagógica que respeite e promova esse potencial. Vamos agora para as questões, tá, gente? Para questões de fixação aí. Vou lá, eu sou um professor muito bonzinho, já vou dar logo a resposta para você, que é a resposta C, de casa. Tá bom, gente? Vamos lá para a resposta certa. E por que que tá errada, né? Por que que a B tá errada? A D e a E. Então vamos lá, gente, ó. Em uma turma de educação infantil, o professor decide organizar a sala de aula de acordo com os interesses e as sugestões das crianças. Durante uma roda de conversa, ele pergunta onde elas gostariam de ter o cantinho da leitura. E o cantinho de artes. E junto eles decidem o melhor para cada espaço. Essa prática pedagógica está alinhada com qual princípio das políticas atuais da infância? Gente. Onde a criança é vista como um ser passivo? Não, né, gente? A prática do professor se opõe a essa visão passiva, ao valorizar a participação ativa das crianças. Então não é a A. A B está errada porque a atitude do professor demonstra que o currículo, embora tenha uma base, pode ser flexível e construído com a participação dos alunos. A C está correta, né? Como eu já falei. A D está errada porque a prática reflete a valorização da infância como uma fase com valor em si mesmo, com experiências e opiniões importantes, né? E aí está errada porque o professor age como um mediador e não como uma autoridade única
ao compartilhar a decisão dos alunos. Então a C está certa porque o ECA e as DCNs atuais defendem que a criança é um sujeito de direitos com autonomia. A prática do professor de ouvir e envolver as crianças nas decisões sobre o espaço de aprendizagem reflete essa visão, reconhecendo-as como participantes ativas, né, e capazes de expressar suas opiniões. As demais alternativas representam concepções ultrapassadas e autoritárias. Vamos aqui para a questão 2. Vamos lá, gente. Uma pesquisadora observa uma sala de aula e percebe que a professora dedica tempo para ouvir as histórias que as crianças contam sobre suas famílias, suas brincadeiras e suas rotinas. Ela anota essas narrativas e as utiliza como ponto de partida para atividades pedagógicas, reconhecendo a cultura infantil como um conhecimento valioso, né? Essa prática pedagógica demonstra que a professora compreende o conceito de infância como uma etapa biológica de desenvolvimento. Gente, a professora valorizar as histórias e as experiências das crianças demonstra que entende que a infância é construção social, certo? Ela reconhece que a criança não é uma lousa em branco, mas sim um ser ativo, que traz consigo uma cultura própria e conhecimentos construídos com sua interação com o mundo. Ao usar as narrativas das crianças como ponto de partida para o ensino, a professora legitima, né, o conhecimento prévio dos alunos, o que está alinhado com as concepções pedagógicas mais modernas. Esta abordagem se opõe à visão da infância como uma etapa puramente biológica ou como uma mera preparação para o futuro. Então, gente, vamos lá. Tá errada porque essa visão ignora a influência, né? As influências culturais e sociais que moldam a infância. Então, não é só uma etapa biológica. A B está errada que a professora utiliza o brincar e as histórias para o desenvolvimento de atividades pedagógicas, ou seja, entende que a infância tem um papel ativo na aprendizagem. A C também está errada porque esse principal foco é a preparação para o ensino fundamental. Essa visão preparatória ignora o valor da infância como uma fase com características e saberes próprios. A D é a correta, tá, gente? Novamente a D aí. A questão correta é a D aí, tá bom? Questão D, porque a professora valoriza, né? As histórias e experiências das crianças. E, então a D tá errada e a D tá certa, né? Perdão. E aí tá errada porque a prática da professora é o oposto. A prática da professora é o oposto de uma abordagem tecnicista, que foca na transmissão de conteúdos pré-definidos ou nas experiências das crianças. Então, essa é a segunda questão do tema que eu trouxe para vocês hoje. Criança e infância, tema 8. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação, tá bom? Compartilha com seus colegas, deixa os comentários aí. Me ajude aí, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, lá tem os cursos que eu falei para vocês no início do vídeo. E até o próximo vídeo.